tudo bem? Boa noite, tudo bem? A gente é da UEL, da turma de graduação de Educação Física, e a gente vai fazer algumas perguntas referentes às dificuldades que você enfrentou durante o seu processo dentro da sua carreira profissional. Quais as dificuldades enfrentadas no início da sua carreira? Acho que a primeira parte realmente foi conseguir uma vaga de emprego com uma carga horária mais definida, né? Vamos dizer assim, com uma boa carga horária, né? Porque geralmente a dificuldade que a gente tem é de pegar horários muito separados, ou então horários que são mais curtos, né? Vamos dizer, você dá duas aulas uma, de um esporte, né? Você recebia por aula, tipo, que você dava? Eu sempre trabalhei com o regime hora-aula, né? Então, aqui, por exemplo, vamos dizer, quem trabalha na musculação pega uns R$ 12 hora-aula. Quem trabalha num desporto já, né, no esporte, ele ganha às vezes de 18 a R$ 25 hora-aula, entendeu? Geralmente o Entendi. piso é referente à hora por aula. Qual seria o motivo da escolha dessa profissão que você está atuando no momento? Bem peculiar, né? Porque quando eu escolhi, eu não tinha meio que definido. Eu tinha destinos bastante diferentes. Eu tinha colocado teatro, educação física, biologia, mas eu coloquei a educação física mesmo por falta da prática esportiva na minha vida, porque como eu morava em comunidade carente, vim de família pobre, então as únicas atividades físicas que eu fazia eram brincadeiras de rua normal, né? Um futebol na rua, um pique-pega, essas brincadeiras comuns, mas eu não tinha natação, não tinha acesso a handball. E aí, quando eu entrei na faculdade de educação física, foi onde eu fui pegando todos os esportes e praticando um pouco de cada nesse período, né? Eu aprendi a nadar por causa da matéria de natação na faculdade. Tem alguma ideia para que possa desenvolver melhor ainda a área a qual você atua? Eu acho que hoje em dia os professores de educação física, tanto escolares, né, que é o meu caso atualmente, quanto professores de esporte em específico ou de musculação, eles deveriam pegar e unir a sua matéria com a psicologia, porque em muitos dos casos os professores hoje em dia acabam sendo também psicólogos, né, dos seus alunos. Então você pega uma galera que treina uma equipe de vôlei, por exemplo. Você está com ela e às vezes os adolescentes ali não estão com a cabeça muito legal, precisam de um estímulo. Você tem que conhecer um pouco da psique, um pouco, né, de toda a parte cognitiva para poder mostrar que o que ele está passando não é tão ruim, né? Até a gente tem um pouco da psicologia da educação na formação, um pouco da psicologia desportiva, mas eu acho que hoje não dá para você trabalhar meio que separado os dois. A galera pensa muito só no físico, mas não dá para você separar, né? Que massa! Eu concordo plenamente com o que tu falou, principalmente para esporte de alto rendimento e outros, a parte da psicanálise, da mente e tudo mais, influencia diretamente dentro do desenvolvimento deles. Imagino que principalmente criança também deva influenciar quando eles estão praticando Sim, esporte. Como está sendo essa experiência como treinador? Qual a sua perspectiva referente à sua experiência profissional? é uma experiência bem diferente do que você dar uma aula comum de escola ou dar uma aula de musculação, porque eu já passei por bastante áreas dentro da educação física, né? As pessoas geralmente associam o treino a só você vai levar a criança para aprender um futsal. Você leva ela para o futsal com a intenção dela ter um rendimento naquele esporte, não só aprender o esporte. Eu acho que o pessoal não consegue fazer essa dissociação da, do que é um treinamento, né? E de que ali o treinador tem que ser mais rígido com suas palavras, com seu comportamento e até mesmo com os atletas, né? Porque ali você está treinando é para ser um atleta, do que de um lugar onde você está fazendo uma coisa mais lúdica, como é numa escola, que é uma parte mais recreativa da educação física. Eu Você acho acha que, que essa parte da escolinha, ela pode ser um uhum, início para eles serem introduzidos no mundo do esporte? com certeza, é lá onde eles vão aprender a desenvolver toda sua parte, né, psicossocial, né, além da física, para poder entender o que é o ganhar ou perder,
né? Eles vão ter que entender que eles não podem reagir com gestos ruins ou com atitudes grosseiras, né? No caso, você ter o fair play com o seu adversário, porque você tem na educação física um boom de emoções, né? Da pessoa muda de personalidade na hora do esporte. Quando ela entra no modo de competição, no modo de batalha, vamos assim dizer, ela tende a mudar. Ou ela se retrai, ou ela se mostra diferente. E isso tudo tem que ser comedido, né? E o esporte ajuda muito a fazer isso. A fazer essa E mediação, esse melhorar isso. controle. Mediação. É. Exatamente. E como que você lida com as pressões nos jogos, nos campeonatos e tudo mais, com as crianças? Como que é dirigido esse foco nos torneios e tudo mais? Então, nos torneios, a parte mais difícil, eu acho que é controlar os responsáveis, né? Porque, assim, se você tem alunos muito novos, os responsáveis que estão na torcida, às vezes querem exacerbar como se estivessem dentro do estádio mesmo, né? Como se estivesse com o time deles lá. Então, às vezes o cara exagera, né? Tem que gritar com o filho do outro, ele quer xingar o filho do outro, essa é a parte ruim. E isso você tem que ter na sua competição, né? Uma equipe já preparada meio que para fazer punições em cima disso. É uma parte de controlar. Os atletas em si, você já, durante os treinamentos, você já ensina eles a não agirem de tal forma, né? Hoje, um esporte que se sobressai muito bem nisso é o voleibol, porque você não pode, vamos dizer, comemorar provocando o adversário, você comemora virado para a sua equipe. Eles deixam isso bem definido e isso gera punições para o time, né? Então, essa parte da organização, assim, é melhor. Como você vê o futuro da área de treinador? Poderia citar quais são as oportunidades para o esporte? Então, as oportunidades, né? Você primeiro tem que ter o seu, como eu posso dizer, o seu conhecimento, tanto, né, atualizado, porque tem muitos treinadores que são totalmente desatualizados, não conhecem técnicas, só fazem o mesmo que faziam há 10, 20 anos atrás. Né? A primeira coisa é a atualização, estar bem atualizado dentro do treinamento, né? Até porque existem hoje inúmeras condições dos atletas que vêm, né? Até gente que é especial e quer participar e o treinador vai ter que saber como conduzir. Essa Então, inclusão, atualização. essa inclusão de atletas que têm um pouco mais de dificuldade, tanto na parte cognitiva quanto na parte mental, é muito importante também. Sim, com certeza. A segunda coisa é você ter experiência em diversos locais, né? Não se limitar a um só. A educação física, as pessoas geralmente pensam com a, com a cabecinha, né? Só apontando para um lugar. Não, musculação. Aí fica ali na musculação o tempo todo, mas esquece que ela pega inúmeras áreas, né? Você tem a área hospitalar, você tem a terceira idade, você tem as crianças na escola, você tem os treinos dos esportes específicos. Dentro dos esportes você também pode se separar em diversas oportunidades. Então, você ter esse conhecimento em várias áreas dentro da educação física é importante, né? A experiência com bastante atividade. Vai abrir bastante oportunidade de trabalho, porque às vezes é necessário você estar num lugar que tenha natação. E se você não teve essa experiência antes, já fica difícil. Mas se você teve essa experiência e você tem um conhecimento um pouquinho atualizado, você consegue trazer isso e aplicar, você já está com uma vaga garantida ali naquele meio. Exatamente. Acho que seria basicamente isso. Agradeço o seu tempo, agradeço a disponibilidade. Muito obrigada. Você foi um querido e muito obrigada. A todo dispor. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, tá? Tchau.